Da tribuna da Câmara, o deputado federal Carlos Jordi rebateu narrativas da extrema esquerda que defende e aplaude a censura e a perseguição política promovidas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O deputado apontou: muitas vezes nós vimos aqui deputados de esquerda encherem a boca para falar de democracia, e a democracia se tornou um termo tão prostituído, um termo vazio. O que parece para mim ser a visão deles sobre democracia é aquela frase de Milor Fernandes: democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. Com toda essa escalada de censura, com toda essa ditadura do judiciário, eles se regozijam. Aplaudem tudo isso que vem acontecendo aqui no Brasil, simplesmente por tudo isso ser contra seus adversários, os políticos conservadores, os políticos de direita. O deputado lembrou alguns dos abusos mais escancarados do ministro, como a prisão de deputado federal no exercício do mandato por palavras em vídeo, em flagrante violação ao artigo 53 da Constituição, e ontem o afastamento de um prefeito. Jordi perguntou: ninguém percebe que nós estamos vivendo um estado de exceção, um estado em que não há respeito aos preceitos constitucionais? O deputado alertou: o que nós estamos vivendo é um momento grave de uma ditadura do judiciário. Em resposta a um deputado de extrema esquerda, o deputado lembrou: qualquer ato hoje que seja conflitante com o que Alexandre de Moraes e alguns ministros acham que são os adequados e que eles queiram punir, aqueles que estejam cometendo esses atos, eles nomeiam como atos antidemocráticos e fazem esse avanço de totalitarismo, de destruição das liberdades e garantias individuais, como vem fazendo, inclusive de deputados que gozam, como dispõe o artigo 53, de imunidade parlamentar. Em outro momento, o deputado lembrou que parlamentares e outros agentes políticos da esquerda já se manifestaram abertamente contra o STF e tiveram sua liberdade de expressão respeitada. Jordi afirmou: eles aplaudem e justificam tudo isso que tem acontecido, e eu tenho certeza de que, na verdade, eles sabem que estão errados. Eles sabem que não têm embaixo dos seus braços a Constituição que disseram que guardariam ao assumir seus mandatos. Defendem essas ações de forma conveniente por serem dirigidas aos seus adversários, demonstrando que não defendem a democracia, que não defendem a Constituição. O que eles defendem é o próprio umbigo, pois querem calar os seus adversários políticos, querem dizimar a oposição e o contraditório. Essa é a hipocrisia desses que sempre disseram que lutavam por democracia, por liberdade. Nós defendemos, sim, a liberdade, ainda que seja de pessoas que cometem os mais bárbaros crimes de opinião, como eles fazem. Defendemos, sim, as prerrogativas parlamentares, as prerrogativas do artigo 53 e do parágrafo 2º do mesmo artigo, que fala da imunidade material e da imunidade formal. Não se esqueçam, hoje somos nós, mas pau que dá em Chico, dá em Francisco também. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 17 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continua trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, senhor presidente. Bom, muitas vezes nós ouvimos aqui os deputados de esquerda enchendo a boca para falar de democracia, e a democracia se tornou um termo tão prostituído, um termo vazio, porque o que parece para mim a visão dele sobre democracia é aquela frase de Milor Fernandes, que democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. Toda essa escalada de censura, dessa ditadura do judiciário, eles se regozijam, aplaudem tudo isso que vem acontecendo aqui no Brasil, simplesmente por ser contra seus adversários, os políticos conservadores, políticos de direita. Veja tudo o que vem acontecendo desde 2020. Deputados sendo presos, sem nenhum crime que pudesse configurar um crime que pudesse se fazer uma prisão de deputados, já que o parágrafo 2º do artigo 53 fala que deputados e senadores após diplomados não podem ser presos salvo de crime inafiançável, flagrante de crime inafiançável. Inquéritos inconstitucionais, deputados sendo censurados, tendo suas prerrogativas parlamentares cerceadas, violadas. E agora nós vemos também Alexandre de Moraes, que é o grande expoente dessa ditadura no Brasil, que vem cometendo todos esses crimes na República contra esse poder. Agora ele também afasta o prefeito de Itapurá, no estado do Mato Grosso, Carlos Alberto Capelletti, porque ele seria uma pessoa que estava incentivando as manifestações que são direito constitucional, direito de manifestação, de reunião. Veja bem, ninguém percebe que nós estamos vivendo um estado de exceção, um estado em que não há respeito aos preceitos constitucionais. O que nós estamos vivendo é um momento grave de uma ditadura do judiciário. Eu não sei nem mais por que temos o Congresso Nacional. Fala-se tanto que nós gostaríamos de fechar o Congresso Nacional, talvez deveria se fechar, porque nós não temos mais as nossas prerrogativas parlamentares sendo respeitadas. Aliás, nem o Congresso Nacional, já que Alexandre de Moraes determina o que nós podemos falar ou fazer, e nem deveríamos ter, porque ele determina quem pode assumir uma cadeira ou quem deve sair dessa cadeira. Essa é a ditadura do judiciário que está acontecendo no país, sob aplausos daqueles que diziam que durante o regime militar eles defendiam a liberdade de expressão e a democracia. Pura hipocrisia. Obrigado. Senhor presidente, eu ouvi aqui o deputado Orlando Silva falando tentando esclarecer por que nós vivemos esse momento de tensionamento, esse estado de exceção. Ele dizia que isso se deve a não termos aprovado o PL que criminalizaria as fake news. Bom, deputado, o senhor sabe que isso não procede. Sabe muito bem que isso não teria nenhum efeito prático nesse momento, pelo contrário. Até porque fake news é um termo que já poderia estar sendo punido, o seu conceito, através do Código Penal, com crime de injúria, diversos outros dispositivos do Código Penal. E mais do que isso,
hoje tem um termo muito mais amplo que simplesmente a fake news, que possibilita esse avanço do totalitarismo, dos abusos de poder dos ministros, que é o ato antidemocrático. Qualquer ato hoje que seja conflitante com o que Alexandre de Moraes e alguns dos ministros acham que são os adequados e que eles queiram punir aqueles que estejam cometendo esses atos, eles nomeiam como atos antidemocráticos e fazem esse avanço de totalitarismo, de destruição das liberdades e garantias individuais, como vem fazendo, inclusive, de deputados que gozam do artigo 53 da sua imunidade material. Obrigado. Bom, é muito hilário a gente ouvir aqui parlamentares de esquerda querendo relativizar a liberdade de expressão, relativizar o artigo 53 da Constituição. Eles dizem que a liberdade de expressão ela não é absoluta e que a imunidade material ela não pode ser utilizada para encobrir crimes, para cometer crimes. Eu já ouvi deputados do PT já atacando o STF, como Vadir Damus, dizendo que o STF deveria ser fechado. Já ouvi Benedita da Silva dizendo que sem derramamento de sangue não há redenção. E nada disso deveria ser algo para criminalizá-los, para ter a cassação de seu mandato ou para a prisão. O artigo 53 da Constituição, quando eles relativizam, dizendo que ele não pode estar sendo utilizado para cometer crimes, eles esquecem que o artigo 53 fala que os deputados e senadores são invioláveis penal e civilmente por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. Isso significa que não há exceção. Não há exceção. Um deputado, quando está na tribuna ou em função do seu mandato, ele não comete crime. Ele pode falar as mais absurdas palavras, pode falar todo tipo de absurdo, como muitas vezes eles fizeram, chamando, por exemplo, o presidente Bolsonaro de genocida. E isso não pode ser caracterizado como um crime e muito menos levá-los à prisão. Quem pode punir um deputado por suas falas, suas opiniões, é o Conselho de Ética. O Conselho de Ética desta casa é o poder judiciário da casa. É ele que pode julgar um deputado por exercer suas funções e estar extrapolando dessas funções, fazer uma quebra de decoro. E não é o judiciário extrapolando das suas competências. Não há competências na Constituição Federal para o STF prender um deputado que sequer cometeu crime. E o parágrafo 2º do artigo 53 fala que somente em caso de crime inafiançável, num flagrante de crime inafiançável, ou seja, tráfico, crimes hediondos, racismo e ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, é que nesse caso um deputado poderia ser preso. E eles aplaudem tudo isso que tem acontecido, justificam, e eu tenho certeza que na verdade eles sabem que eles estão errados. Eles sabem que eles não têm a Constituição embaixo dos seus braços, a Constituição que eles disseram que guardariam, que defenderiam ao assumirem seus mandatos, mas defendem essas ações de forma conveniente por serem os seus adversários, demonstrando que na verdade não defendem a democracia, não defendem a Constituição. O que eles defendem é o próprio umbigo, pois querem calar os seus adversários políticos, querem dizimar a oposição, dizimar o contraditório. Essa é a hipocrisia desses que sempre disseram que lutavam por democracia, por liberdade. Nós defendemos sim a liberdade, ainda que seja de pessoas que cometem os mais bárbaros crimes de opinião, como eles fazem. Mas defendemos sim as prerrogativas parlamentares, as prerrogativas do artigo 53 e o parágrafo 2º do mesmo artigo, que fala da imunidade material e a imunidade formal. Não se esqueçam, hoje somos nós, mas pau que dá em Chico, dá em Francisco também.